Nossa convidada no CBN São Paulo é a coordenadora dos trabalhos do Movimento Voto Consciente na Câmara Municipal de São Paulo, Sônia Barbosa. Muito bom dia. Bom dia, Milton. Sônia Barbosa, nós temos feito aí nesses últimos dias uma série de entrevistas olhando principalmente os desafios que o prefeito Gilberto Kassab terá na cidade de São Paulo. Mas eu quero aproveitar a sua presença aqui no programa para pensar no desafio de outras 55 pessoas que amanhã também assumem função importante aqui na cidade de São Paulo, que são 55 vereadores. Boa parte deles reeleitos, outra parte que chega agora de sangue novo na casa. Exato. Quais são os 16 desafios? novos. Só 16 novos, né? Só 16 novos. Os outros 39 são reeleições. E dos 16 novos, se a gente olhar ali com carinho, a gente vai ver que tem alguns que estão voltando à Câmara. Já exerceram o trabalho de legislador, né? Isso, já exerceram, ficaram uma legislatura fora e agora estão voltando de novo. E Sônia, qual é o desafio dessa turma a partir de amanhã? Ai, Milton, tem muita coisa para mudar nessa Câmara, né? Muita coisa. O funcionamento da casa precisa melhorar, Milton. O site da casa é um horror. Não tem quase informação nenhuma. Esses 2 últimos anos, praticamente, eles levaram para fazer um contrato com uma empresa para melhorar o site. Aí mudaram, fizeram uma maquiagem no site. Agora, informação mesmo, não tem quase nenhuma. É muito pouca. Isso precisa mudar. Que tipo de informação você considera importante ser publicada num serviço como esse oferecido pela Câmara Municipal? Milton, todo o processo legislativo. Precisa ter quais são os projetos que foram aprovados, por que eles foram aprovados, como foram aprovados, quem votou assim, quem votou assado, né? Precisa saber dos vetos, quais são os vetos, que projetos foram vetados, que projetos não foram. Os discursos dos vereadores precisariam estar na internet. Alguém pode se interessar de ver essa informação. E todo o resto, Milton. Pior, não tem o gasto da casa, entendeu? Eles só publicam os 13 mil reais de cada gabinete. O resto todo, os 311 milhões, você não tem a informação. Ou seja, o que nós temos lá, no ponto de vista de gastos, é o gasto em cada gabinete. Gabinete, né? Agora, somente para o lápis, a borracha, entendeu? São os 13 mil reais. Que eles têm direito para gastar com a gasolina, entendeu? Para comprar uma tinta, para comprar... Esses 13 mil, eles dão conta disso. Aliás, mais ou menos, porque no ano passado parou em março. Parou em março? Parou em março. Depois mas isso não é obrigatório por lei? Inclusive? Claro que é obrigatório, mas parou, depois, mais tarde, funcionou, colocaram mais um mês ou 2 e ficou só nisso. Entendeu? Agora, os 100 mil reais que cada vereador, 100 mil e poucos reais que cada vereador recebe, a população não tem noção para onde foi. É importante a gente prestar atenção nisso que você, Sônia, está falando, porque o que você está falando aqui é a questão da transparência do trabalho do vereador. Claro. Nós não estamos falando único e exclusivamente por um serviço que poderia ser considerado um acessório dentro do trabalho do legislador. Não, o que nós estamos falando aqui é da transparência do trabalho do vereador. Inclusive, agora quando houve esse pacotão de aprovações, a dificuldade para se saber quem aprovou o quê era grande. Você vai lá no site, você não encontra esse tipo de informação. Exatamente. Veja bem, o acesso à informação é um direito do cidadão. Nós, os cidadãos, deveríamos ter acesso a essa informação sem burocracia, sem depender de autorização. Para nós termos uma informação, você é obrigado a escrever uma carta para o presidente e ele, presidente, autoriza ao funcionário a dar a informação. Então, informação é um direito e é um direito que se exerce. Não se pede, não tem que ser favor. Entendeu? Na hora que eu peço ao presidente da casa para me dar uma informação sobre a presença dos vereadores na Câmara, nas comissões, eu estou pedindo praticamente o favor, porque ele pode se recusar a dar, se ele quiser. E concede como se estivesse concedendo assim um favor a vocês. Um favor, um direito que eu tenho direito constitucional de ter essa informação, a gente tem que pedir autorização.
Me chamou a atenção a informação de que os vereadores reeleitos eles vão ter 70 dias de férias? Sim, senhor. Como é que é isso? Como isso? Eles pararam de trabalhar dia 19. Dia 19 de dezembro. 19 de dezembro. Eles votaram o orçamento e o orçamento da cidade, né, aprovaram o orçamento, então entram de férias. Então eles, do dia 19 ao dia 31, são mais ou menos, quantos dias? Uns 12 dias mais ou menos, né? Aí eles param janeiro inteiro, outros 30 dias. E depois em julho eles param de novo. Ainda tem essa parada no meio do ano? Sim, senhor. Sim, senhor. Existe um projeto de lei na Câmara, há uns 5 anos mais ou menos, que pede, o projeto de lei sugere que acabe com as férias de julho. Esse projeto não entra em votação. De jeito nenhum. Está lá parado, não entra em votação, porque os projetos que vão para a votação são escolhidos pelo presidente. Entendeu? E aí a gente olha aqui, você falando aqui, 70 dias de férias. 70 dias de 70 férias. dias de férias. Se a gente pegar nesse ano ainda, a quantidade de dias em que os vereadores estiveram fora da Câmara, em função até da campanha eleitoral, Sim. Esse número aumenta mais ainda, né? Sim. Quer dizer, não dá para dizer que eles estavam em férias, eles estavam trabalhando para se reeleger. Sim, que é um direito que eles têm, né? Mas não estavam lá na Câmara Municipal exercendo lá a sua função de Exatamente. vereador. Exatamente. Né? Todo cidadão tem 30 dias de férias, né, Milton? Você deve ter 30 dias. Todos nós que trabalhamos temos 30 dias de férias. Agora, os vereadores que trabalham que ganham do nosso dinheiro, do nosso trabalho, eles têm 70 dias. 70 dias de férias. Mas por que isso? Porque eles é que votam as férias deles, né? Uhum. Então, e esse projeto não sai lá, não vai à votação não nunca. Vai, mas não vai de jeito nenhum. Não vai à votação nunca. Podia ser um anúncio feito pelo presidente da casa, agora que assumia aí no dia 1º de janeiro, que foi escolhido no dia 1º de janeiro, tudo leva a crer que será mesmo o vereador Antônio Carlos Rodrigues, poderia apresentar como uma proposta sua a redução no número de férias dos vereadores. Exato. Já seria um avanço. Outra coisa, Milton, é essa votação da mesa diretora da Câmara. Você veja, Milton, dos 55 vereadores do ano passado, né, que se candidataram à reeleição, desses 55, 12 tinham tem um problema na justiça. Qualquer tipo de problema, até de improbidade administrativa. A população, infelizmente, votou em 9 deles e elegeu. Dos 12, 9 foram reeleitos. 9 vereadores com problema na justiça. Agora, os próprios vereadores vão votar os componentes da mesa diretora da Câmara. Isto é, as pessoas que vão ser responsáveis pelos 311 milhões de reais que vão receber para gerir a Câmara durante o ano de 2009. Agora, você não acha que esses vereadores precisam estar atentos e não votarem pessoas que têm problema com a justiça para lidar com a direção, com a gestão da casa? A população votar em pessoas que têm problema com a justiça, eu posso até imaginar que nem todos teve essa informação, embora tenha sido muito publicado pela imprensa, pelos senhores, por nós, por todos. Mas muita gente não teve essa informação. Agora, os vereadores votarem em pessoas com problema na justiça para serem os gestores da casa por um ano, tenha paciência, isso não é cabível. E aí você se refere sobre essa eleição que ocorre no primeiro dia de mandato, quando se vai decidir lá quem será o presidente, quem serão os vice-presidentes e os suplentes. E depois, Milton, eles reclamam que a população não reconhece o trabalho deles, entende? Quando se fez uma avaliação, o IBOP fez uma avaliação da percepção que a população tinha da Câmara, a Câmara foi um dos piores órgãos do governo como a percepção de confiança. Então você veja, a Câmara, os vereadores precisam ter cuidado ao escolher essas pessoas para até por eles mesmos, para que se tenha uma visão da Câmara mais, melhor, não é? Com
cuidado, escolheram pessoas que vão gerir a Câmara, não é? Com mais cuidado. Claro. Sônia, o que nós podemos destacar de pontos positivos nessa última legislatura? Tem alguns pontos bastante positivos. A primeira foi que eles fizeram uma limpeza nas leis, né? Nós tínhamos leis até referente a carros de boi. Então, essas leis todas foram retiradas foram arquivadas, né?